A arte de contar histórias é muito antiga. Os seres humanos sempre as usaram para poder transmitir uma mensagem e se conectar uns com os outros. Conforme a sociedade foi mudando, mais formas de contá-las foram surgindo. Porém, nem sempre prestamos a atenção nos mecanismos que estão por trás delas, naquilo que faz uma história funcionar. O roteiro cinematográfico é a base para um filme, e apesar de ser feito para uma mídia diferente da literatura ou do teatro, possui características em comum na sua estrutura. Uma delas, e provavelmente a mais sutil, tendo risco de se confundir com as outras, é o eixo da história. O eixo da história bem definido é fundamental, né? Eu acho que, mesmo que ele venha a mudar, eu acho, na minha opinião, inviável escrever um roteiro sem um eixo da história bem definido. Justamente porque o roteiro não é só uma questão de autoexpressão, né? O roteiro ele é uma mediação de questões simbólicas de todo um grupo social, às vezes de todo um país. Em Cidadão Kane, Kane morre deixando para trás um mistério, Rosebud. Kane teve uma vida abastada, teve dinheiro, muito dinheiro, teve propriedades, posses, materiais e imateriais. Teve amor, mais de uma vez, mas sempre esteve à procura de algo. Esse algo é a motivação do filme, é o que guia a narrativa, é o eixo da história. Cuidado com spoilers, mas para quem já sabe, a busca pela infância perdida é o eixo. Miguel é um menino de 12 anos que deseja ser músico, porém conhece a desaprovação da família em relação a isso. Embarca em uma aventura cheia de música e reviravoltas, para conseguir que sua família o aceite como músico, o que eles de fato fazem. Por amar Miguel, sua família passa por cima de seu preconceito e aceitam que o garoto realize seu sonho. Em Viva, a vida é uma festa, o amor é o eixo. E assim como Conta Comigo fala de amizade, e De Volta para o Futuro fala sobre o tempo. Pode ser que você pense que as histórias tenham mais temas, e que Conta Comigo não se trata só de amizade, mas podemos combinar que a amizade é o que guia a trama. Uma história, além de seu tema principal, pode ter diversos outros temas. O eixo seria um assunto que abrange todos os outros. Ele está onde o tema principal da história está. Ele pode se tratar do tema principal da história em si, pode ser a motivação por trás da narrativa ou o enredo psicológico da trama. No geral, é a ideia em torno da qual se desenvolve a história. Pode-se identificá-lo, pois corresponde a um substantivo abstrato, ou expressão substantiva. Por trás de toda história narrada, é possível identificarmos um eixo, que aqui é sinônimo de motivação, pois o eixo está relacionado à motivação, interesse e satisfação do leitor ou espectador em contato com a obra narrada. Além disso, o eixo se relaciona ao passado, informação geral e abstrata sobre a obra, passível de ser obtida antes de a narração ser iniciada, ao presente, a informação sintética, concreta sobre o que acontece durante o desenvolvimento da história, que não deve ser confundida com o acontecimento em si, chamado de enredo. E ao futuro, a informação subjetiva que foi entendida após a narração da história ter sido concluída. Com o eixo definido em nossas mentes, podemos nos perguntar sobre o que tratou a história narrada. Como a narrativa se desenvolve ou de que maneira o eixo é abordado. Sem eixo, não tem roteiro. O eixo pode mudar, mas, entendeu? Não é uma questão pessoal, o roteiro, ele é uma função social, um roteirista, como os escribas eram no Egito Antigo, entendeu? É um tipo de sacerdote, de político, é uma coisa muito importante, é uma função social de muito poder simbólico. Então, assim, não é que é mais fácil, é impossível. Se você não tem eixo da narrativa, você está fazendo outra coisa, está fazendo, terapia no papel, você está alugando o tempo de alguém para fazer de conta que você é roteirista, porque é o básico, entendeu? É você ter o eixo da narrativa. O eixo da história pode ser sutil para o espectador, mas ele tem uma grande relação com uma parte do roteiro, que interage diretamente com quem assiste, os personagens. Com o eixo da história definido, o roteirista pode estruturar o personagem,
seus desejos, medos e outras características em geral. E, claro, suas ações. Se em Cidadão Kane o eixo é a busca pela infância perdida, seu protagonista precisava ser alguém insaciável, pois não há como recuperar o que ele realmente desejava. Como saber quando um personagem está pronto ou bem construído? Eu quero dizer a você, meu bem, que eu acho que a gente nunca sabe. O que você tem como profissional que assume esse ofício é que você tem prazos, você tem compromissos. Então você senta o seu fiofózinho, a rabiola, né? Como diz a Felícia. Senta a rabiola na cadeira e você trabalha, você sua, entendeu? Você não sabe, não tem. Quem que julga o certo e o errado? Não tem. Você tem assim, quem te paga pode achar uma merda e não querer usar o seu roteiro, porque acha que seus personagens não estão prontos e aí ele vai dar para outro roteirista, entendeu? Mas isso não significa que não estava pronto, significa só que quem pagou não gostou. Você cria o personagem quando ele começa a propor, dentro da história dele, da biografia que você montou para ele, das características físicas. Você veja, um personagem que é manco, que tem uma perna menor que a outra, ele já tem uma série de conflitos e de rotinas diárias que vêm com essa característica, né? Então, quando você monta um personagem que tem lá um perfil social, cultural, racial, de idade, de gênero, uma história, entendeu? E isso tem em si mesma, né, a própria identidade do personagem e os elementos que o caracterizam já propõem conflitos e diálogos e textos e jargões, e, entendeu? Alegrias, tristezas, vícios, entendeu? Eu acho, por exemplo, um personagem manco que tem uma perna maior que a outra, de repente vai ter um vício em, sei lá, em bengalas. Porque senão você está sempre revisando, porque existe uma parte do trabalho de criação que é ser você mesmo, entendeu? Você está sendo, quando você cria, você é criador, e aquilo é você, e aquilo é sua autoimagem, aquilo é seu espelho, então você muda, você quer aperfeiçoar, você quer ser amado, você quer ganhar mais dinheiro, suas angústias, você está o tempo todo, entendeu? O tempo todo você está espelhando na obra, então se não tem um cronograma, se não tem, você não acaba nunca, a verdade é essa. Então, quando está pronto, não sei. Está pronto quando você tem que entregar. Se você trabalhou o suficiente, vamos considerar que quem te pagou, quem vai avaliar, vai ser impactado pelo seu esforço. A motivação, do latim movere, mover, refere-se à condição do indivíduo que direciona suas ações e engloba conceitos tão diversos como medos, anseios, desejos, vontades, esforços e sonhos. O eixo é a motivação da história.